Eu sou Rubem Lousada, engenheiro ferroviário, e você está no nosso canal a serviço da ferrovia. Olá pessoal, é um prazer ter vocês no nosso canal. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre o tema solda luminotérmica de trilhos. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o passo a passo e todos os detalhes da execução de solda luminotérmica de trilhos. É um prazer ter você conosco e vamos lá. A solda luminotérmica é eficaz para unir a extremidade dos mais variados tipos e perfis de trilhos, como por exemplo, trilhos tipo Vignoli, trilhos bilabiados, trilhos para ponte rolante e guindaste, trilhos de mesmo tipo, mas de perfis diferentes, trilhos usados e com desgaste e trilhos de tipos diferentes. Também é possível remover defeito dos boletos dos trilhos e efetuar solda apenas de reparo. Vamos falar um pouco sobre segurança. Antes do início de qualquer atividade, todas as precauções de segurança deverão ser realizadas e eliminadas possibilidades e práticas inseguras. As atividades deverão ser executadas por profissionais capacitados com equipamentos e ferramentas compatíveis com a tarefa. A equipe só poderá entrar na faixa de domínio ferroviário e iniciar suas atividades após a autorização do Centro de Controle Operacional. Para a execução de solda luminotérmica, os consumíveis de solda deverão atender não apenas ao tipo de trilho e ao seu perfil, mas também às suas propriedades mecânicas e químicas. Assim sendo, os consumíveis de solda deverão atender a todos os aspectos do trilho. O cadinho longa-vida e os diferentes tipos de cadinho descartável são utilizados para a execução de solda luminotérmica de qualquer tipo de perfil de trilho. Os diferentes tipos de cadinhos descartáveis são indicados para processo de solda com aberturas próprias e específicas entre as extremidades dos trilhos. Cadinho descartável para abertura entre extremidades dos trilhos de 75 mm, cadinho descartável para abertura entre extremidades dos trilhos de 50 mm, cadinho descartável para abertura entre extremidades dos trilhos de 25 mm, cadinho longa-vida utilizado para abertura entre extremidades dos trilhos de 25 mm. O propano, juntamente com o oxigênio, é o gás mais utilizado para a execução do pré-aquecimento das extremidades dos trilhos. A regulagem correta da chama é fundamental para que o pré-aquecimento eleve a temperatura das extremidades dos trilhos de forma correta, sem que ocorram derretimento ou queimaduras. Algumas outras combinações poderão ser utilizadas para o pré-aquecimento das extremidades dos trilhos. Eu vou listar algumas delas: oxigênio acetileno, oxigênio termolene, sucção e propano, ar comprimido e propano, ar comprimido e gasolina. Neste vídeo, podemos observar a utilização para o pré-aquecimento do ar comprimido e o propano. Apesar do procedimento estar inadequado e o processo de soldagem ser um pouco arcaico, é um belo exemplo da utilização da combinação do ar comprimido e do propano para o pré-aquecimento do trilho. Depois de eu ter apresentado para vocês alguns detalhes, nós vamos iniciar agora o esclarecimento do passo a passo de cada uma das etapas da execução da solda luminotérmica. É importantíssimo que você assista esse vídeo até o fim e preste atenção em cada uma das etapas que serão apresentadas e serão demonstradas. Primeiro passo: corte de trilho.
A execução precisa e correta da abertura entre as extremidades dos trilhos é fundamental para a execução de uma solda lunotérmica perfeita. O corte deverá ser ortogonal à seção transversal dos trilhos. A obtenção da abertura entre as extremidades dos trilhos poderá ser realizada com o corte a frio, com o uso da policorte, ou corte a quente, com o uso do maçarico de corte. Durante a execução do corte, a orientação e obtenção de um corte com um ângulo de 90 graus deverá ser mantido até o seu término. Para o corte a quente, durante a regulagem do maçarico de corte, a válvula de oxigênio deverá ser aberta totalmente e a válvula do gás deverá ser aberta de forma gradual, até a sua perfeita regulagem. O corte sempre deverá iniciar no patim do trilho, seguindo pela alma e terminando em seu boleto. Apesar das literaturas indicarem as duas soluções para corte de trilho, o corte a frio é mais orientado. Apenas esse método garante um corte ortogonal e preciso. O corte a quente gera uma superfície irregular e uma abertura imprecisa. Em todas as especificações técnicas de solda que eu já fiz e nos treinamentos de campo, eu sempre indico o corte a frio, porque eu entendo que essa distância entre as extremidades dos trilhos vai determinar o volume exato de aço líquido que irá compor essa solda. Essa variação me preocupa, porque ela pode contribuir para a inclusão de escória no interior da solda e irá comprometer todo o trabalho. O único método que vai me garantir uma abertura exata, um volume exato de contribuição de aço líquido é o corte a frio, porque ele é regular, preciso e limpo. Após a execução do corte das extremidades dos trilhos, as distâncias entre elas deverão ser verificadas e deverão estar de acordo com a especificação do procedimento de solda. A partir desse momento, deveremos verificar e registrar a temperatura do trilho. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever em nosso canal para receber informação dos nossos próximos vídeos. Segundo passo: alinhamento e nivelamento das extremidades dos trilhos que serão soldados. Essa atividade deverá ser realizada com a utilização da ferramenta correta, que é a régua de nivelamento de solda. O alinhamento deverá ser realizado no patim, na alma e no boleto do trilho. A régua irá indicar a eliminação dos espaços entre os trilhos. Após a obtenção do alinhamento, ocorrerá o nivelamento das extremidades dos trilhos. As extremidades deverão ser niveladas com uma pequena inclinação devido ao resfriamento do boleto ocorrer mais lento do que o restante da seção transversal. O correto nivelamento irá indicar uma inclinação nas extremidades da régua de 1,5 mm. Terceiro passo: montagem das formas refratárias. Com auxílio do medidor de folga, iremos definir o correto ponto de instalação da prensa. A prensa será ajustada em função da distância das extremidades dos trilhos, como também em função do posicionamento do maçarico de pré-aquecimento. O maçarico deverá ser ajustado em sua altura e em sua orientação ao eixo do trilho, pois o maçarico deverá permanecer centralizado em relação à abertura entre as extremidades durante todo o tempo do pré-aquecimento. Durante a regulagem da prensa, o maçarico deverá estar conectado ao suporte de maçarico.
O maçarico deverá distribuir a sua chama de forma uniforme em ambos os lados da seção transversal dos trilhos, garantindo um pré-aquecimento uniforme para as duas extremidades. Para que seja possível o encaixe perfeito das formas, elas deverão ser desbastadas e ajustadas cuidadosamente, pois será necessário que as formas se encaixem perfeitamente aderidas à seção transversal dos trilhos. As presilhas são ferramentas para a fixação das formas. As formas devem estar perpendiculares ao trilho e centralizadas com o local a ser soldado. E estas serão fixadas uma a uma, nunca ao mesmo tempo. As presilhas deverão ser apertadas de forma alternada. Não poderão permanecer quinas vivas ou desalinhamento entre as formas. Todas as formas deverão estar perfeitamente ajustadas entre si. As formas deverão estar perfeitamente ajustadas para que o encaixe do tampão seja fácil e sem obstáculos. O tampão possui importante papel de orientação do aço líquido dentro do conjunto refratário. Ele vai auxiliar a distribuição uniforme sobre as duas extremidades dos moldes. Quarto passo: vedação das formas. A vedação das formas poderá ser realizada com emprego de areia ou com emprego de pasta de vedação. A areia de vedação deverá possuir o teor de umidade adequado. O teor de umidade e a trabalhabilidade deverão permanecer os mesmos produzidos pelo fabricante. Não é permitida a adição de água ou qualquer outro elemento de liga. Durante o processo de vedação das formas, o material vedante deverá ser aplicado aos poucos, sendo compactado com moderada força e preenchendo todos os vazios entre as formas e os trilhos. Os moldes de papelão deverão ser utilizados à vontade para auxiliar essa etapa do processo. Serão utilizados para evitar contaminação no interior das formas e também para preenchimento de espaços vazios. No interior da área de soldagem não deverá ocorrer contaminação com material de vedação. É inaceitável a inclusão de pasta ou areia de vedação durante esse processo. Da mesma forma, deverá ser evitada a queda de qualquer um desses materiais no interior das formas durante o seu manuseio. Durante a vedação, o material deverá cobrir todas as bordas exteriores das presilhas, lembrando que a qualidade da vedação irá evitar o vazamento da solda durante a corrida do ácido líquido. Quinto passo: carga do cadinho. Essa peça refratária é o bujão, ou também conhecido como válvula de retenção do ácido líquido. Para execução de solda luminotérmica com utilização de cadinho longa-vida, a cada execução de solda é necessário executar a limpeza e a eliminação da umidade do cadinho. Após realizada essa etapa, será aplicado o bujão com auxílio do posicionador. É bom lembrar que no cadinho descartável a válvula de retenção já vem aplicada de fábrica, não há necessidade de termos que acoplar o bujão.
A porção de solda poderá ser aplicada diretamente sobre o cadinho descartável, pois ele já vem pronto e preparado para a utilização. Durante os meus treinamentos, eu sempre oriento que a carga do cadinho deverá ocorrer durante o processo de pré-aquecimento, o mais próximo possível do momento de acionamento da porção de solda. Essa medida nos garante um menor tempo de exposição dessa porção de solda ao ar atmosférico normal. A minha maior preocupação é o ganho de umidade durante essa espera. Por isso, quanto menos tempo a porção de solda ficar exposta, menor será o risco dessa porção de solda receber umidade do ar atmosférico. Sétimo passo: pré-aquecimento das extremidades dos trilhos. O pré-aquecimento das extremidades dos trilhos será executado com o uso do maçarico próprio para cada processo de soldagem. Seu acionamento deverá ocorrer na sequência correta. O oxigênio deverá ser a primeira válvula a ser completamente aberta, e em seguida a válvula do gás combustível deverá ser aberta em pequenas porções. Depois de aceso o maçarico, a regulagem da chama ocorrerá por intermédio da válvula do gás combustível. O cone da chama deverá alcançar o comprimento aproximado de 20 mm. Logo após o acionamento do maçarico de pré-aquecimento, devemos utilizá-lo para eliminar toda e qualquer umidade restante nas conchas de escórias. Assim, iremos evitar a criação do gás óxido-hidrogênio durante a corrida da escória líquida. Essa reação é extremamente explosiva. Para o início do pré-aquecimento, as válvulas do oxigênio e do combustível deverão estar corretamente reguladas. A chama deverá possuir o mesmo comprimento durante todo o processo e tão como a sua altura deverá estar correta. Só após finalizada a regulagem do maçarico e da chama, deverá ocorrer o início da contagem do tempo de pré-aquecimento. Essa simulação demonstra como irá ocorrer o pré-aquecimento das extremidades dos trilhos, e é possível observar que o boleto é a última porção do trilho a ser aquecida. A pressão dos gases durante o pré-aquecimento são diferentes de acordo com os processos de soldagem e combinação entre gases. Durante o pré-aquecimento é fundamental que a pressão dos gases se mantenha constante. É necessário o acompanhamento da pressão registrada nos manômetros durante esse processo, pois a pressão do cilindro e da mangueira variam em função da movimentação do gás ocorrer em tempos diferentes entre eles. A regulagem dos manômetros, realizada antes do início da queima, deverá ser corrigida ao longo de todo o processo. O tempo de pré-aquecimento será determinado em função do processo de soldagem e da temperatura final que as extremidades dos trilhos deverão alcançar. Essa temperatura deverá estar na faixa de 900 a 1000 graus. A essa temperatura, as extremidades dos trilhos irão apresentar cor vermelha amarelada, conforme estas imagens. Sétimo passo: corrida do aço líquido. Terminado o pré-aquecimento, o maçarico deverá ser removido, porém, a corrida do aço deverá ocorrer o mais rápido possível, pois as extremidades dos trilhos começarão a perder calor. O cadinho já abastecido com a porção de solda deverá ser posicionado sobre as presilhas de fixação das formas, sempre com a base da alça no mesmo sentido do eixo dos trilhos. O tampão será posicionado no interior das formas. Ele irá orientar o fluxo do aço líquido no interior dos moldes, impedindo assim que a escória siga diretamente para a área de soldagem durante o banho do aço líquido.
O acendedor será inflamado pela chama do maçarico e terá 2/3 do seu comprimento total de queima introduzido na porção de solda. A porção de solda irá reagir a partir da temperatura de 1350 graus ao entorno do acendedor. Uma vez iniciada a fusão, toda a porção de solda irá se liquefazer. O aço líquido, que é mais pesado, por força da gravidade, irá se concentrar no fundo do cadinho. A escória líquida, que é mais leve, irá acumular-se na porção superior. Antes da corrida do aço líquido para as formas, irá ocorrer a segregação entre o aço e a escória. Devido a essa segregação e o percurso durante o banho do aço líquido, a escória será naturalmente encaminhada para as conchas de escórias, e no interior da solda teremos apenas o material nobre. Todos os demais passos deverão ocorrer conforme indicação da cronometragem. Essa cronometragem é iniciada a partir da corrida do aço. Assim, poderemos garantir uma solda sem falhas internas, sem falhas externas e com as propriedades esperadas. O primeiro a ser retirado será o cadinho vazio e logo em seguida as conchas de escórias. Lembrando que deverão ser posicionados em locais secos e seguros, pois o contato desses materiais com a umidade poderá gerar óxido de hidrogênio, gás extremamente explosivo. A proteção do trilho e as presilhas serão os próximos a serem removidos, lembrando que todas as etapas serão realizadas conforme contagem de tempo iniciada a partir da corrida do aço e indicados no procedimento de solda. Estes tempos predeterminam os padrões exatos de execução e irão garantir uma solda dentro das especificações técnicas e exigências do procedimento de solda. Após decorrido o tempo exato de espera determinado no procedimento de solda, a parte superior das formas será retirada e realizada a limpeza do material restante de vedação próximo ao boleto do trilho. A rebarbadora, no tempo exato determinado também no procedimento, irá efetuar o corte do excesso do material. Esta etapa chamamos de acabamento bruto. Para que possamos ter um corte preciso, a rebarbadora deverá ser devidamente posicionada e regulada no trilho. Essa etapa é muito importante, pois uma regulagem inadequada da rebarbadora ou o corte realizado antes do tempo exato indicado no procedimento de solda irá criar descontinuidades na superfície da solda. E tentativa de corte acima do tempo exato determinado no procedimento, irá ocorrer o endurecimento do aço. Isso irá impedir a penetração das lâminas da rebarbadora e irá inviabilizar o seu corte. O resfriamento da solda não poderá ser acelerado, para que não ocorram influências nas suas propriedades mecânicas. Portanto, é necessário cobrir a solda durante chuva e vento intenso, para proteger contra o resfriamento rápido. Oitavo passo: acabamento. Com a utilização das esmerilhadeiras próprias e adequadas, iremos executar o acabamento fino das extremidades da solda ao entorno do boleto. Essa etapa irá garantir à solda um acabamento regular e similar à seção transversal do boleto, proporcionando um caminho de rolamento ao longo da solda uniforme, sem arestas ou pontas vivas. A superfície deverá estar semelhante à seção transversal do boleto do trilho. Durante o acabamento fino, com a utilização da régua de nivelamento, iremos conferir a todo momento a geometria do acabamento da solda. Esse acompanhamento irá ocorrer até que a superfície da solda
alcance uma geometria perfeita. Finalizada a solda, a equipe de inspeção irá realizar os ensaios não destrutivos de líquido penetrante e ultrassom. Através dos ensaios não destrutivos, serão emitidos os laudos e as certificações das soldas. Todas as soldas aluminotérmicas deverão passar por um procedimento de inspeção. Não há como emitir certificado de garantia ou qualquer certificado de qualidade da solda sem execução do ultrassom ou do líquido penetrante, pois apenas esses ensaios poderão garantir a integridade estrutural da solda. Bom, meus amigos, esse foi o meu recado do dia de hoje. Podemos ver cada um dos passos da execução da solda e é importante observarmos que o rigor técnico é imprescindível para o controle de uma solda bem feita. Eu costumo dizer que a atuação da equipe de solda é responsável por 90% da qualidade da solda. Assim sendo, precisamos ter atenção. Todas as equipes de campo deverão estar treinadas e deverão receber cursos de reciclagem pelo menos a cada 6 meses. Além dos cursos de reciclagem e treinamento, todas as equipes de solda deverão possuir um procedimento de solda próprio para cada trecho e para cada perfil. Essas características mudam de acordo com a mudança do cenário e perfil de trilho. Espero ter demonstrado para vocês nesse vídeo que não é uma atividade simples, porém é uma atividade extremamente eficaz. Durante a execução da solda, o checklist com todas as etapas e características dessa solda deverão ser registrados. Caso você queira saber mais sobre procedimento técnico de solda, checklist de solda, procedimento técnico de ultrassom, procedimento técnico de líquido penetrante e treinamento e curso de reciclagem para equipes, eu vou deixar nas descrições desse vídeo os meus endereços de e-mail e terei o maior prazer de esclarecer maiores detalhes para vocês. De qualquer forma, eu vou fazer mais um último vídeo e nesse próximo vídeo eu vou esclarecer todas as dúvidas referentes a especificações técnicas, tanto de solda, líquido penetrante, ultrassom, checklist de solda, certificação de solda e principalmente treinamento e cursos de reciclagem. Obrigado por você estar no nosso canal. Eu sou Rubem Lousada, engenheiro ferroviário a serviço da ferrovia. Valeu, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.